Estamos ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é uma live mais uma vez feita para o Instagram, que depois será colocada no canal do YouTube, que está sendo feito excepcionalmente às segundas-feiras. Tá? Os últimos períodos foram segundas-feiras que foram feitas essas lives. Preferi fazer na segunda. Tivemos um final de semana bem tumultuado, por conta de vocês sabem o que eu não vou falar, para não aparecer aquela notinha, sabe quem. Mas eu queria propor um momento de reflexão aqui hoje, um momento de intelecto, porque se vocês não sabem, poucos têm a noção aqui, eu sou um intelectual, tá? Todo mundo pode ser um intelectual. O que é o intelectual? O intelectual é o cara que usa o intelecto. É o cara que consegue, através de um discurso, de uma forma de falar, entendeu? Palestrar, independente do local, independente da maneira como ele faça, ele consegue fazer isso. E é isso que eu pretendo fazer. E eu vou falar hoje um pouco sobre vitória. O que para muitos é uma coisa muito importante, para alguns alguns têm momentos que olham para um determinado acontecimento e acham que o bem venceu, entendeu? Por questão daquilo ter afinidade com valores deles, entendeu? Com os valores que você tem. Então não importa, porque você sempre vai ter uma justificativa para dizer que seus valores são certos e os dos outros são errados. É assim que funciona. Sendo que, voltando ao assunto, sendo que dentro do escopo das convicções, entendeu? Entre certo e errado, existe o certo e existe o errado. De uma maneira que haja um equilíbrio justo, haja, como é que eu vou dizer? Haja realmente o conceito da justiça. Uma coisa que mantenha o equilíbrio, que não haja um favorecimento ilícito. Perfeito? Mas vamos voltar a falar um pouco de vitória. Porque vitória, a gente acha que a vitória ela é uma coisa extremamente boa. Só que a busca em obsessão por vitória é realmente algo desejável? Algo realmente bom? Será que aquela vitória que você teve, ou que aquilo que você queria que tivesse, realmente é bom? Eu falo isso porque eu quero falar um pouco sobre vitória pírrica. A vitória pírrica, ou vitória de Pirro, é uma expressão utilizada para se referir a uma vitória obtida a alto preço, potencialmente acarretadora de prejuízos irreparáveis. A expressão recebeu o nome do rei Pirro do Epiro, cujo exército havia sofrido perdas irreparáveis após derrotar os romanos na Batalha de Heracleia em 280 AC e na Batalha de Asculo, em 279 AC, que é antes de Cristo, durante a Guerra Pírrica. Após a segunda batalha, Plutarco apresenta um relato feito por Dionísio de Halicarnasso. Os exércitos se separaram e disse Pirro teria respondido a um indivíduo que lhe demonstrou alegria pela vitória que uma vitória como esta o arruinaria completamente. Ou seja, a maneira como ele venceu ia trazer mais prejuízo do que realmente um lucro, pois ele havia perdido parte enorme das forças, ou seja, ele tinha perdido influências que trouxera consigo, e quase todos os seus amigos íntimos e principais comandantes. Não havia outros homens para formar novos recrutas, e encontrou seus aliados na Itália recuando. Por outro lado,
como que numa fonte constantemente fluindo para fora da cidade, o acampamento romano era preenchido rápida e abundantemente por novos recrutas, todos sem deixar sua coragem a ser abatida pela perda que sofreram, mas sim extraindo de sua própria ira nova força e resolução para seguir adiante com a guerra. Ou seja, ele achou que tinha ganho a batalha, só que havia uma resistência. E essa nova resistência se formou muito mais forte do que antes. Sendo que ele já estava em frangalhos, ele já tinha batalhado muito, chegou a um ponto que ele estava muito desgastado. Já não tinha tantos aliados quanto ele tinha antes. E, por outro lado, por ele estar muito exposto, tinha gente nova entrando, novas pessoas, novas cabeças, novas visões vindo para armar um contra-ataque contra ele. E essa expressão ela não se utiliza apenas em contexto militar, mas também está, por analogia, ligada a atividades como economia, política, justiça, literatura, arte, desporto, para descrever luta similar prejudicial ao vencedor. Ou seja, uma vitória pírrica é justamente isso. É você lutar tanto para manter algo que chega um momento que você está se prejudicando. Você está num momento prejudicial. A vitória a todo custo, ela desgasta aquele ser, desgasta aquela pessoa. Ainda mais a ponto de fazer artificialidades, utilizar-se da sua influência, né, para conseguir manter-se como vitorioso. Essa é a grande lição que nós tiramos aqui, amiguinhos. Uma vitória pírrica vale a pena? Deixe nos comentários aí. Agora, aproveitando aqui, estou muito filósofo, quero apresentar aqui para vocês este livro aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro que eu já estou terminando de ler, vocês podem ver. Aí eu lembrei dos primeiros capítulos desse livro, porque é um livro que eu estava lendo, o cara falava que leia atentamente cada capítulo e tenta aplicar ele na sua vida. Mas o objetivo aqui, além disso, é a gente entender um pouco da mente humana, que muitos não entendem. Aqui fala de um ponto interessante. Ele fala do Aleister Crowley, ou Crowley, que ele fala assim, ó, sem dizer uma só palavra, Crowley sacou sua arma e derrubou o policial com um tiro. Quando a moribunda autoridade caiu, Crowley saltou do carro, tirou o revólver do policial, deu outro tiro no corpo, que se achava prostrado, e era esse assassino quem dizia: debaixo do meu casaco há um coração cansado, mas bondoso, um coração incapaz de fazer mal a qualquer pessoa. Isso para ele cometer um homicídio. Crowley foi condenado à cadeira elétrica. Ao chegar à Câmara da Morte, na prisão de Sing Sing, ele teria exclamado: isto é o que eu consegui por matar pessoas? Em absoluto, ele disse: eu consegui por defender-me. Ou seja, para ele aquela justificativa dele matar alguém era por defesa. Ele se sentia criticado por isso. Então, a primeira parte de defesa, ele dizia: não, eu me defendi. O ponto interessante do caso é o seguinte: o cara, ele não se culpava por nada. Ele tinha cometido um homicídio, que é um crime grave, e ele não se culpava por isso. Ele estava somente se defendendo, segundo a alegação dele. Será que essa atitude é pouco comum entre criminosos? Se pensa assim, leia o seguinte. Vamos aqui na página 46.
Passei os melhores anos da minha vida proporcionando mais verdadeiros prazeres ao povo, ajudando a divertir-se, e tudo consegui com esse meu gesto foram insultos e a existência de um homem caçado. Sabe quem disse isso? Al Capone. Sim, o inimigo público número 1 da América do Norte. O mais sinistro chefe de gangsters que já apareceu em Chicago. O Al Capone não se condenava. Julgava-se um benfeitor público, ele julgava-se bem, acima do bem e do mal. O poder dele, que ele tinha, a influência que ele tinha, ele se achava alguém bom. Porque segundo ele, segundo a visão dele, ele era bom. Mesmo se cometesse atos ilícitos. Entendeu? Tem gente que, por ter um pouco de poder, se acha acima do bem e do mal. Enfim, aqui continua. O mesmo fez Dutch Schultz antes de baquear atingido pelas balas dos gangsters de New York. Dutch Schultz, um dos mais notáveis larápios de Nova York, declarou numa entrevista aos jornais que ele era um benfeitor público, e ele acreditava nisso. O livro fala justamente sobre isso. Pessoas, a gente acreditar no nosso discurso, mas que pessoas dissimuladas também acreditam nos discursos delas. Elas acreditam piamente que aquilo que elas fazem é bom, que elas não têm culpa de nada, que elas são inocentes. Elas seriam capazes de subverter isso aqui, mas elas não conseguiram, porque elas não tinham tanta influência. Se Al Capone, Crowley, o Two Gun, que eu acabei de citar para vocês, Dutch Schultz e os homens e mulheres desesperados que se acham atrás das grades na prisão não se recriminam por coisa alguma, ou seja, muitos não se recriminam, o que diremos acerca das pessoas com as quais você e eu diretamente estamos em contato? Porque o que mais tem aí é gente dizendo que é boa, e às vezes cometendo atos que não são contraditórios ao que seria ético, né? Às vezes apoiando gente que cometeu atos contraditórios também ao que seria ético, não é? É um caso a se pensar. Infelizmente, existe essa subversão. Falecido John Wanamaker confessou certa vez: eu aprendi há 30 anos o que é uma loucura a crítica. Já não são pequenos meus esforços para vencer minhas próprias limitações, sem me irritar com o fato de que Deus não realizou igualmente a distribuição dos dons de inteligência. Entende? Nem todo mundo tem esse dom, sabe? De identificar, de saber. Todo mundo acha que está fazendo o melhor. Todo mundo acha que está sendo uma boa pessoa. Se eu lembro de um user de um fórum, que toda vez que ele falava alguma coisa, e as pessoas ficavam por pilha, isso já era por pilha, acusando ele disso, daquilo, ele contava uma história de como ele era uma boa pessoa e como ajudou uma mulher com uma bolsa no ônibus. Você tira por isso. Porque para qualquer coisa, a pessoa vai se colocar na defensiva, entendeu? Vai se colocar como o oprimido, como a vítima. Não é? E ele vai se esforçar o tempo todo para se justificar. O que mais vemos é pessoas o tempo todo fazendo isso. Ainda mais na internet. Se expondo e tentando se justificar por alguma coisa. Por uma paixão, às vezes por uma devoção a uma figura. Não importa que figura que seja. Entendeu? E o que acontece? Quando você chega e fala, você quer ser crítico a isso, você fere o orgulho daquela pessoa. Aquela pessoa se sente ferida. Porque aquela pessoa não enxerga a paixão que ela vive. Ela não enxerga o quanto que ela é passional. Ela enxerga o passional do outro, do rival, do antagonista.
do seu algoz, daquele quem ele não gosta. Mas daquele quem ele gosta, Deus me livre, né? O cara vira uma arara, só falta querer voar no seu pescoço, entendeu? Mas é aquela coisa, convicções não mudam fatos. Não importa qual fato que seja. Ela não muda. Aquilo que você é convicto, que você acredita, não vai mudar o fato do que realmente aconteceu. E isso é uma coisa que não vai mudar nunca. Então entenda que muitas vezes você só está convicto, mas o fato existe. Você não quer acreditar. Aquele papo de visão de mundo. Eu fiz um esquema, um diagrama uma vez explicando coisas que você ouve e aceita e coisas que você ouve e você repele. E mesmo que seja falso, você tem que ter a noção disso, saber refutar isso, saber responder, contra-argumentar isso. O que muitos não fazem. O que muitos, pela paixão, ignoram, não conseguem processar e transformam isso num antagonismo, pensamento antagônico, e isso jogam como crítica a você. Tá bom. Como eu já falei, podem criticar a maneira como eu penso, porque criticar é uma coisa, agora antagonizar, criar uma discussão e discutir e entender às vezes que aquilo é uma pura convicção sua, aí é outros 500. Bom, senhores, eu vou encerrando aqui por aqui por hoje. Gostaria de agradecer a todos. Em especial agradecer ao meu sogro, tá? Que me deu um apoio aí durante uma semana conturbada. Eu achei muito legal o apoio que eu recebi de algumas pessoas. Um abraço pro Leandro, se ele estiver assistindo o meu vídeo, tá? Que acho que ele estava comemorando, fazendo um churrasco, né? Um cara muito gente boa, fazendo um churrasquinho lá, tá, sabe? O cara é realmente trabalhador, tá? E foi com o suor do trabalho dele, não foi com promessa de ninguém dizendo que ia dar pra ele a carne do churrasco, não. O cara merece mesmo, sabe? É bom ver a gente feliz, ver gente que a gente gosta feliz. A minha felicidade era poder eu fazer todo mundo feliz, ou de ver todo mundo feliz. Gente que eu gosto, gente que eu conheci maravilhosa nesse campo profissional. Perfeito? Então, vou encerrando por aqui. Em breve eu vou colocar no YouTube. Gostou desse conteúdo? Curte e compartilha. Que o objetivo aqui é criar esse ambiente de discussão filosófica. Aqui eu não estou criticando ninguém. Estou falando só realmente umas coisas que eu achei interessantes. Uns assuntos que eu achei interessantes. Porque a internet é isso. A internet é pesquisa. E fica recadinho. Esse livro aqui é maravilhoso. Você vai aprender muito com ele. Eu me surpreendi. Eu não dava nada para esse livro. Mas é um livro excelente. Para quem não tem muito traquejo social. Ou mesmo para quem está muito preso em convicção. Sabe? Quando você pega, abre esse livro aqui, lê, você aprende que o ser humano tem um padrão, sabe? Que às vezes você consegue quebrar. Você consegue criar laços, às vezes com um desconhecido. Isso é muito bom. Eu tenho comprovações maravilhosas desse livro aqui, o quanto que ele me ajudou. Até na última sexta-feira, eu fui conversar com a menina lá do atendimento do SUS, que eu fui pegar número para minha esposa, que eu tinha errado o nome. Eu falei assim, pô, desculpa, pensei que fosse fulana. Não, mas tudo bem. Desculpa, olha, eu agradeci muito, era dia do funcionário público. Eu falei, olha assim, dia do funcionário público, eu falei, obrigado, olha, parabéns pelo seu dia, obrigado pelo seu tempo que você teve aqui,
sabe? Muita coisa que as pessoas geralmente não fazem. E agradecer todo mundo ali. Bom, é só isso. Acabei estendendo um pouco mais o assunto. Até a próxima. Compartilha, curte esse vídeo se gostaram. Se quiserem me ajudar, descrição no Instagram. Deixar também um link lá nos comentários do YouTube. Valeu? A gente se vê até semana que vem. Pretendo voltar na sexta, hein? Valeu!